Graça e paz, queridos. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom desfrutar da presença do Eterno junto com vocês. Muito bom é o a sós com Deus. Muito bom você se trancar no seu quarto e falar a sós com o Senhor. Mas é muito bom também desfrutar do Senhor Jesus junto com os amados. Fico feliz de estar aqui o esposo da nossa Cacazinha. Eu te amo tanto que você nem sabe o quanto eu te amo. Graças a Deus, somos um povo que ama. Não porque a gente tem essa possibilidade de amar de nós mesmos, mas porque o Senhor nos fez amor. E nós somos a porção do amor de Deus na terra. Queridos, queria pedir que você ficasse de pé. Você que pode ficar. Queria que nós orássemos pedindo ao Senhor que venha cumprir com o propósito dele nessa noite, na vida de cada um de nós. Eu quero lhe dizer uma coisa. Você sabe por que você está aqui? Você diz assim: será que você sabe por que você está aqui nesta noite, nesse lugar? Eu vou lhe dizer. Porque é propósito de Deus. Diga, é propósito de Deus eu estar aqui nesta noite e nesse lugar. E nós vamos descobrir, queridos, ao longo desse tempinho que nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus, nós vamos descobrir algo que talvez nós já soubéssemos, mas não tivesse patente aos nossos olhos. Amém? Feche seus olhinhos. Pai Santo, nós te louvamos, porque já temos bebido do teu Espírito nessa noite. Nós já temos ouvido do Senhor, visto com os nossos olhos e escutado com os nossos ouvidos. E a nossa boca tem se enchido de riso, Senhor. O Senhor trocou a nossa dor por alegria, o nosso pranto em suspiros de satisfação. E por isso nós estamos aqui nesse dia, para bendizer o teu nome, porque todas as coisas são feitas por causa do Senhor, para o Senhor e através do Senhor, através do teu poder e da tua graça, que tem nos sustentado e tem nos conduzido e nos tem feito comer o melhor da terra. Por isso nós te louvamos, ó Deus, porque o melhor da terra é a tua presença manifesta no meio do teu povo. Por isso eu posso dizer com muita graciosidade diante de ti: seja bem-vindo, Espírito do Senhor, seja bem-vindo no nosso meio. Tu és livre para fazer tudo conforme está dentro do teu coração, dentro do teu projeto e do teu propósito. Fica conosco e nos usa poderosamente para que o plantio seja tremendo para um futuro de uma colheita sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos sentar. Você está aqui porque é propósito do Senhor. Você está aqui nessa noite. Muitas vezes nós tomamos algumas decisões, escolhemos coisas, decidimos outras coisas, entendendo que é uma coisa bem natural da vida. Não. Nós que somos do Senhor, nossa vida é marcada pelo poder do Senhor. Nossa vida é marcada por causa do Espírito do Senhor que habita em nós. Amém? Então, nessa noite tem um propósito de Deus de você estar aqui. Mas nessa noite, cabe ao Espírito do Senhor lhe fazer entender por que você está aqui. Porque a gente já ouve tanto, nós que já somos os crentes de mais tempo, a gente ouve tanto sobre isso. Cada pregador que vai falar da palavra de Deus vem com essa conversinha. Olha, você tem um propósito, você está aqui, você vai ser abençoado. Essas mesmas coisas que a gente já está até desgastado de ouvir. Mas a verdade precisa ser dita. Quantas vezes precisa forem. Queridos, e essa noite, você sabe que é propósito de Deus, você está aqui. Agora você vai entender porque é propósito de Deus. Queria que os amados abrissem as suas Bíblias, ou no celular, no aplicativo, no aplicativo que você tiver, porque hoje quase todo mundo não está usando a Bíblia de papel, é no aplicativo. E abrisse no livro de João, capítulo 14, versículo 13.
Tão bom ver cada um de vocês. É porque a gente chega assim, né? Cada momento no púlpito tem um nervosismo, né? Porque assim, você tem que ser boca de Deus e não falar o que você quer. E eu, que como mulher, falo pelos cotovelos, né? Que tem que ter esse cuidado muito grande de não falar o que eu quero, mas falar o que Deus quer, né? É uma responsabilidade muito grande. Aí tô vendo minha Bárbara ali, minha amiga tá ali, a mãe de Thales, minha amiga Lena. Esse moço de amarelo, lindo de viver. Oh, meu Deus, como é bom limpar a vista. O povo bonito, o povo de Patu. Olha, as ruivas. Só o povo lindo. Chegou essa loura lindíssima quando ela foi entrando. Não é uma missionária americana, porque eu não reconheci. Depois eu vi que eu já conhecia. É brasileira e é nossa. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Vocês são lindos e são amados do Senhor. Às vezes a vida nos traz circunstâncias que uma palavra de alguém nos faz ficar tão caidinhos, né? A gente fica magoado. E quem é que nos magoa? Quem está perto. Se for marido, é marido. Se for mulher, a esposa, é a esposa. Se for um filho, é um parente. Que às vezes nos magoa. Mas eu só quero lhe dizer uma coisa. Você sabe quantas vezes eu e meu marido nos magoamos? Você tem ideia de quantas vezes em 30 e tantos anos, ele que sabe a idade, 30 e quantos? 30 e quantos? 36 anos de casado. Você sabe quantas vezes eu já magoei essa criatura? Tá vendo? E você tem noção de quantas vezes ele me magoou? Nem eu tenho. Porque foram muitas vezes. Palavras que ferem. Mas eu posso lhe dizer uma coisa: o amor do Senhor nas nossas vidas é infinitamente maior. Sabe por quê? Você já viu um dente querer saltar da sua boca porque, ou a língua dizer assim, eu vou sair dessa boca porque o dente me mordeu? Você já viu a língua querer, vou sair da boca de Alain porque ele, de vez em quando ele me morde. E eu já estou de saco cheio dessa história, dessas mordidas de Alain. Eu vou pegar o beco, que eu não vou ficar mais nessa boca. Acontece isso? Não. Quantas vezes a gente não morde a bochecha? E que aquelas pessoas que estão com mais idade, né? Assim, outras pessoas que estão com mais idade, morde tanto a bochecha quando vai comer, morde com bochecha e tudo, porque o negócio já está meio caidinho. A gente morde a bochecha, morde a língua, né? E a gente não fica com raiva dos dentes. Alguém já arrancou um dente por causa disso? Não, já o perdão natural. Assim somos nós, irmãos na fé. Quanto mais marido e mulher, porque é uma só carne. Aldric falou só do irmão. Aldric falou só de Maico. Aí não citou o nome da esposa. Esposa, minha cunhada. É uma só carne. É Maico de Fia, Fia de Maico. Alain de Carícia, Carícia de Alain. Agora, já nem é necessário pedir perdão, porque o perdão já está liberado entre nós, o povo de Deus. Agora, a prática do pedir perdão, então assim, para que pedir perdão se o perdão já está liberado? Por quê? Porque nos torna humildes. Só para isso. Nada mais do que isso, porque o perdão já está liberado no meio de nós. Então, queridos, olhe para a pessoa que está do seu lado, para o seu marido, para o seu cônjuge, para o seu amigo, para o seu filho, para o seu neto, e diga assim: louvado seja Deus, porque ele lhe magoou nesse dia, mas quantos benefícios você já ficou remoendo aquele benefício que ele lhe fez, aquele elogio que ele lhe fez. Você não fica remoendo, mas se ele lhe magoar e fica ali, ó, menina, esse negócio vai estar rendendo ainda? Porque rende, o negócio para render. Agora o elogio não. Minha filha, você está tão bonita. Obrigada. Passou. Mas minha filha, tu tá essa roupa, misericórdia. Pronto. Ele não me ama. Ele não é a minha roupa. E começa. Eu sou uma flagelada, uma destratada, uma mal amada. Aí começa, aí vem. Aí negócio rende para hoje, rende para amanhã. Daqui a um ano, você pensa que esqueceu, acontece outro episódio que não tem nada a ver, mas você já junta com esse outro. E pegue conversinha no pé do vidro. Nós temos que entender
que nós somos livres para amar e o perdão já está liberado e a gente tem que viver essa verdade de Deus. Porque nós não vamos viver a mentira de Satanás, de dizer que nós somos um povo cheio de rancinho no coração. Não, nós somos um povo curado. Todo e qualquer sentimento contrário a isso, a gente vai chutar aquele laço de Satanás para nossas vidas. E nós não vamos ficar presos no laço de Satanás, amém? Então vamos no versículo. João capítulo 14, versículo 13 diz assim: e tudo, diga tudo, bem alto, tudo, para ficar bem marcado quando a gente fala. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Prestem bem atenção, queridos. E tudo quanto pedires. E complicou, pastora. Tem coisa que eu pedi e nem tchum. Acho que Deus esqueceu. Esquece não. Não esquece. As suas petições estão diante do Eterno, dia e noite. Agora eu quero lhe perguntar uma coisa. Você já contou quantas vezes você ficou em dúvida acerca de qual é a vontade do Pai? De repente você ora e pede. A coisa não acontece no seu tempo. E você sente uma frieza no coração, até parece que Deus não lhe ouviu ou Ele não vai lhe atender. E você fica em dúvida. Eu pedi. Até agora Deus não me deu. Se Ele vai me dar, eu não sei. E eu sei qual é a vontade de Deus? Nessa noite eu pergunto para você. Você sabe qual é a vontade de Deus? Tanto você fica nessa dúvida. Meu Deus, qual será a vontade de Deus? Quando tenho certeza que você já foi procurado por alguém que diz assim: irmã fulana, irmão cicrano, amigo, querido, querida, eu estou num impasse aqui. Estou com um problema assim familiar, eu estou com um problema assim de saúde, eu estou com um problema de relacionamento, mas eu não sei o que decisão tomar, eu não sei o que fazer, sabe por quê? Eu estou... 2 propostas de emprego, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar, me ajude. Por quê? Essa pessoa pede ajuda porque ela quer encontrar qual é a vontade de Deus. Porque aqueles que são filhos do Senhor, eles são tementes a Deus e querem fazer a sua vontade. Então, quando ele vai escolher alguma coisa, ele tenta escolher aquilo que está dentro da vontade de Deus. Eu queria que você parasse agora para pensar. Não precisa abrir sua Bíblia não, que todo mundo eu sei que tem Bíblia, tem aplicativo e sabe. Para a gente não perder tempo, porque a gente tem poucos minutos. Você já parou para pensar no versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Você pode anotar para ver depois se quiser. Romanos 8, 26, que diz que nós não sabemos pedir a Deus o que nós mesmos precisamos. Esse versículo, nessa questão de saber qual é a vontade de Deus, já que tudo quanto eu pedir, Ele vai me responder, e eu não sei qual é a vontade de Deus, e agora esse versículo diz que eu pedi, mas eu não sei pedir. A Bíblia diz que eu não sei orar como convém, e agora eu quero perguntar a você. Deus diz que tudo quanto você pedir, Ele vai fazer. Diz que você não sabe pedir como convém. Diz que você fica em paz sem saber qual é a vontade de Deus. Aí você descobre num versículo que tem um impasse. Você não sabe orar como convém. Tipo, que adianta eu pedir se eu não sei pedir? De que adianta eu orar se eu não sei orar? Parece até que dentro dessa questão, ler um versículo desse parece que piora a situação. Mas eu posso dizer que às vezes ajuda, às vezes piora e às vezes nos deixa na zona de conforto. Deus não respondeu porque não era da vontade dele.
Ah, não aconteceu porque não era da vontade dele. E nós vamos nos acomodando, sem descobrir o que Deus está querendo falar. Às vezes, essa questão tem sido rodado dentro dos círculos de oração e dentro da igreja do povo de Deus, sem as pessoas entenderem qual é a vontade do Senhor e ficando confusos. E para a gente clarear mais o que a gente está falando, eu queria que nós víssemos o versículo de Mateus, capítulo 7, versículo 11, que diz que: se vós, pois, que sois maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Pastor, eu não estou entendendo mais nada. A senhora disse que tudo que pedir Deus dá. E daqui a pouco o povo não sabe qual é a vontade de Deus. E daqui a pouco a gente não sabe orar como convém. Não sabe pedir nem o que a gente quer mesmo de verdade, que atenda a nossa necessidade. Daqui a pouco diz que se a gente que é mal, que a gente que ainda é mal, consegue dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. E agora, eu continuo pedindo, ou eu não sei pedir, tenho que parar de pedir? Como é que eu devo entender? Uma coisa nós não podemos esquecer em tempo algum, em circunstância nenhuma, seja circunstância favorável ou seja circunstância adversa. Você não pode esquecer que Deus é Pai. Amém? Você entende isso? É bem claro para você? É bem claro, querido, para você que Deus é Pai? Louvado seja Deus. Você acha que Deus, que é bondade, sendo Pai, Deus da provisão, aquele que revelou que você não sabe orar como convém, Ele não teria para você que é filho uma solução? Até para essa dúvida, para esse impasse? Já que Ele é por natureza doação e bondade. Deus é a bondade em atitude. Deus é a bondade em ação. E aí nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, que diz: porque Deus não é Deus de confusão. E sendo Deus um Deus de paz, por que me deixaria confuso? Porque Ele diz que tudo que pedir Ele vai dar, e daqui a pouco Ele diz que o que eu peço eu não sei pedir, porque eu não sei nem pedir. E aí parece que aí ficou aquela... Eu acho que tem alguma coisa aí que não está batendo, não está entrando em sintonia. Mas a palavra de Deus diz que Deus é Pai e que Ele dá tudo mesmo de bom. E diz também que Ele, por ser um Deus que não é Deus de confusão, Ele não ia me deixar confuso. Mesmo parecendo uma contradição, eu quero lhes assegurar que Deus não mente, nem se confunde. E Ele não tem como se contradizer, já que Ele não é mentiroso. Então posso entender com certeza, e vocês também, que o problema não está nesses textos que nós lemos, mas o problema está em entender. Preste bem atenção. Essa confusão está em eu mesmo procurar entender o que disse Deus e o que quis dizer. Um pregador uma vez escreveu uma frase, eu não me lembro, um pregador não, um pensador, e eu não me lembro quem foi, mas ele disse assim, preste bem atenção a isso, que isso é até um recurso para o bem viver. Ele disse assim: as palavras não são como são ditas, e sim como são ouvidas. Então eu tenho que me preocupar em ouvir, e ouvir bem para interpretar exatamente como aquela pessoa falou e quis passar. Eu tenho obrigação. Porque você já ouviu aquela brincadeirinha do telefone? Uma pessoa fala uma frase no ouvido que passa para outra e a outra vai repassando. E no final confronta a pessoa que criou a frase com o último que ouviu. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso que acontece. E isso acontece com a Bíblia também. Nós interpretamos de acordo com os nossos valores. Nós interpretamos de acordo com a nossa emoção.
que é momentânea. Nós interpretamos de acordo com as nossas feridas interiores. Nós precisamos interpretar a Bíblia segundo a mente de Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo têm a mente de Cristo. E nós precisamos disso. Então nos cabe encontrar o verdadeiro sentido do que Deus está dizendo. O que é que Deus está dizendo? Que eu não sei orar como convém, que eu não sei pedir nem o que eu necessito. O que é que Deus está querendo dizer? Vamos começar por parar e raciocinar. Primeiro, não existe problema sem solução. Você já viu algum problema sem solução? Não existe. Todo problema tem uma solução. Todo impasse, toda dúvida tem solução. O que primeiro temos que descobrir é a causa. Porque às vezes nós atacamos o efeito e a solução se torna paliativa. Meia boca, como o povo diz. Meio que dizia que tinha uns comprimidos de farinha, não como era comprimido de farinha, né? E as mulheres engravidavam, que o anticoncepcionário de farinha é um negócio mais ou menos assim. Nós temos que entender a palavra como realmente ela é. Porque atacar o efeito e não a causa é o que todos nós comumente fazemos em todos os momentos das nossas vidas. Seja no namoro, no noivado, no casamento, no relacionamento com o vizinho, no trabalho. Todo momento a gente está atacando o efeito e não a causa. E precisamos mudar isso. Está com dúvida? Tem impasse? Está mal entendido? Então vamos procurar a causa. O que foi que trouxe a dúvida e o que trouxe a confusão. Aí daí nós podemos nos perguntar: ei, diante de tudo isso, por que eu não sei orar como convém? A Bíblia declarou, revelou que eu não sei orar como convém. Agora eu quero descobrir por quê. Nós somos crentes acomodados. Nós temos um Deus da revelação, um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de presença manifesta. E a gente se acomoda na religiosidade e não cria um relacionamento de intimidade com Deus. Porque relacionamento com intimidade com Deus dá trabalho. Tem que meditar, tem que passar horas a sós com o Senhor. E a gente não quer. E aí também não recebe os benefícios. Por que eu, que sou a maior interessada, não sei orar por algo que poderia trazer benefício para mim mesmo? Tem alguma coisa errada. Está estranho. Queridos, de tudo isso, a gente só conclui que a gente não sabe orar como convém. A causa é porque eu não conheço a vontade de Deus. Não, é claro. Só que quando se pergunta assim, a gente fica perdido. Eita, Jesus, é como? Mas está tudo na palavra. Eu não vou dizer nada do que você não sabe essa noite. Eu vou só trazer relevante o que você já sabe. Eu vou fazer relevante, importante, o que você já sabe a respeito do seu Pai. Nós precisamos saber ao certo qual é a vontade de Deus. E agora vem a pergunta. E por que eu não sei qual é a vontade de Deus? Por que eu não consigo entender qual é a vontade de Deus? Seria, por acaso, que eu interpreto, como a maioria dos amados, seria que, porque eu interpreto que cada caso é um caso? Ah, não, porque essa questão aqui é do pastor Wilson. Essa questão aqui é do missionário Eldrick. Apesar de ser a mesma coisa, mas cada caso é um caso, porque Deus é um Deus pessoal. Eu mesmo já preguei isso, queridos. E agora já estou desfazendo. Cada caso é um caso, mas não se aplica quando Deus opera. Deus é um Deus pessoal, Ele trata pessoalmente com você os seus problemas de forma pessoal. Mas daquilo que Ele quer fazer você entender é uma verdade. Tem duas verdades, Aí porque é uma verdade agora para o Wilson, o pastor Wilson, é uma verdade agora para o missionário Eldrick.
É uma verdade para Carísia, é uma verdade para Lena. É assim que Deus trata a gente? É uma verdade para Maico, uma verdade para Fia? Porque Deus é um Deus pessoal e cada caso é um caso? Não, a verdade é absoluta. Não existe uma verdade para cada caso, embora cada caso seja um caso. Continua sendo. Deus não varia o que Ele é por causa da pessoa. Ele varia muitas vezes a forma de tratar para chegar no mesmo objetivo com cada pessoa. Mas Deus, Ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Porque já vimos que Deus não é de confusão. Ele é explícito em tudo, transparente em tudo. E Jesus disse que nós, assim como Ele, teríamos que ser assim. O que é que Ele disse para nós? Olha, a sua conversa seja sim, sim, não, não. Não venha com meia conversinha mole, não. Você chega para a pessoa, se é sim, é sim, se é não. Estamos conversados. Não tem panos quentes, não tem jeitinho brasileiro. Apesar de que o povo diz que Deus é brasileiro. E na verdade é, porque Ele é o Deus das nações, é de todas as nações, né? Então Ele é brasileiro também. Mas Ele não entra nessa forma que o povo criou. Ele é Deus e Ele é preciso em tudo que faz. Ele é um Deus de propósitos. E mais, Ele é um Deus com propósitos. Deus tem um propósito e Ele tem um propósito para a sua vida, porque Ele é um Deus com propósito para você. E é um propósito que está bem definido. Então assim, diante disso que nós conversamos, de entender qual é a vontade de Deus, nós temos a pista. Não sei orar como convém, mas Ele disse que tudo que eu pedisse Ele dava, que Ele era Pai, e se eu sei dar boas coisas aos meus filhos, boas coisas aos meus filhos, quanto mais Ele que é o Pai Celestial. Então agora eu tenho uma pista. A vontade de Deus nunca pode fugir dos seus propósitos. E agora eu descobri, gente, eu tenho que descobrir a vontade de Deus. Eu descobri qual é o seu propósito. Qual o propósito de Deus? A presença do Eterno é muito real nas nossas vidas. E quando nós começamos a meditar nessa questão, e quando eu estava escrevendo esse sermão, eu disse, o propósito de Deus. Diante de todas essas indagações e essas perguntas que o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração, a partir do versículo que diz que tudo que eu pedi Ele me dá, e eu já pedi um monte de coisa que Ele não me deu. Aí começou aquela confusão dentro de mim, eu comecei a trabalhar isso, e quando cheguei até aqui, onde eu já explanei para vocês da palavra de Deus, eu lembrei de um momento muito delicado que eu passei na minha vida. Volta e meia eu estou tocando nesse assunto. Porque esse assunto é o trauma da minha vida? Não, porque nesse assunto que poderia ser um trauma na minha vida, o nome do Senhor só foi, apareceu. O nome do Senhor exposto, mais do que eu e mais do que a situação, que a situação parecia que era a situação que ia ser a estrela do caso. Mas mesmo a situação, sendo uma situação tão difícil, mas a estrela foi Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E eu meditando em tudo isso, eu lembrei, né? Que alguns anos atrás, eu capotei um carro. Que nesse acidente, faleceu a minha filha caçula de 6 anos e meio. E eu fiquei presa nas ferragens, porque era região de serra, caminho de São Bento para Natal, ali perto de Currais Novos. E eu capotei ali e o carro desceu, né? Capotou e ficou dentro de um barranco. Então quem passasse na estrada, amor, por gentileza, passa esse ventilador um pouquinho para cá, que eu tô suando aqui muito. Então assim,
quem passasse lá em cima na estrada não tinha como me ver. E eu lá presa nas ferragens. Eu não sabia o real estado que eu me encontrava. Eu só sabia que eu tentei puxar meu braço, não podia mexer muito a cabeça, muito enjoada, muita vontade de vomitar, vendo tudo turvo. E quando eu tentei puxar meu braço, o cotovelo, que é para lá, estava para cá. E o braço não respondia, porque tinha desligado, esse osso tinha desligado daqui do ombro. E quando eu vi aquela situação assim, no canto do olho, o desespero tomou conta. E aí eu vi que a situação não era boa, mas eu ainda não sabia a realidade daquela situação. E aí eu orei e disse assim ao Senhor: Pai, Tu és poderoso para fazer um milagre. Você acredita que esse Pai é um Deus de milagres? Esses dias é o que eu digo continuamente: Tu és um Deus que sabe me maravilhar. E olha que eu tenho passado tanta luta, meus irmãos. Luta de passar 24 horas chorando. Só para vocês terem uma ideia. E no meio do choro, eu olho para o meu Pai Deus e digo: Tu és um Deus que sabe me maravilhar. Todo mundo sabe que recentemente eu perdi minha irmã, que era como se fosse meu braço direito, na obra do Senhor, e uma irmã de sangue muito apegada a mim. E eu acordei, eu acho que eu sonhei com ela, e acordei bem amargurada, bem uma tristeza, um luto, uma coisa muito doída. E eu fui pro banheiro chorar, saudade dela. E comecei a desabafar com Deus. Deus, está muito difícil para mim. Eu não estou conseguindo suportar. A tua palavra diz que eu posso suportar, mas parece que eu não estou conseguindo. E na hora que eu disse isso, queridos, eu disse: é muito difícil, Senhor, desde que eu perdi Selma. E sabe o que Deus respondeu, queridos? Você sabia que Deus fala? Ele fala. E Ele respondeu claramente: filha, não foi perda, foi pausa. Você pode imaginar o consolo que eu recebi nessa hora? Eu pulei dentro do meu banheiro, porque eu sou assim, bem intensa. Se eu estou triste, eu vou lá para o fundo do poço. Mas também se eu estou alegre, não tem ninguém mais alegre que eu. Eu aqui fico me segurando, porque aqui o padrão da igreja que se formou aqui é o padrão de todas as igrejas do local. E eu tenho que respeitar. Mas se eu estivesse lá na central, há muito que eu estava pulando e quase eu acho que eu estava dançando com o funkzinho aqui com as meninas. Porque eu celebro a presença de um Deus vivo, alegre, sabe? E eu expresso essa alegria de todo jeito que eu puder. É com pé, com mão, é com braço, com cabelo, com o que eu puder. Claro, sem sensualidade, porque é uma ministração para Deus e não para outro humano. É para Deus que eu expresso minha alegria e minha festa. Queridos, e eu fui consolada. E nesse momento que eu estava preparando esse sermão, Deus me fez lembrar que uma coisa eu orei. E eu disse assim: Senhor, Tu és poderoso para fazer milagres. Aqui é lugar de serra, eu não tenho força para falar, porque as costelas tinham quebrado e a ponta comprimiu o pulmão. E eu não podia puxar o ar para respirar, era bem curtinho. E já, de vez em quando, perdi o ar e ficava me debatendo assim, meio desesperada para respirar. O nervosismo e tudo. Mas nessa hora, eu pedi para Deus fazer com que minha voz ecoasse no meio daquela serra. E alguém ouvisse a minha voz, que passasse lá em cima. E assim Deus fez. Eu só disse assim, olha, quase como um sussurro: socorro, socorro. E o meu grito de socorro ecoou por toda aquela serra. E vi uma pessoa num táxi e ouviu. E parou e começou a parar carros para me prestar socorro. Deus é um Deus de milagres e nós temos que confiar que Ele faz milagres em todo o tempo todo. Nós somos um milagre. Minha vida é um milagre, a sua vida é um milagre. E aí eu orei assim, antes de chegar o socorro. Eu orei assim: Senhor, se eu ainda puder glorificar o Teu nome, poupe a minha vida. Você entendeu a resposta de toda essa pregação?
Sabe qual é a vontade de Deus? Que o nome do Pai seja glorificado. Tem um versículo que diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, qualquer, que seja para a glória de Deus. Eu não me escandalizo, porque determinadas coisas que não é comum no nosso meio, mas se glorificar o nome do Senhor é de Deus, porque nós não podemos ser preconceituosos, nós temos que ser crente na palavra, não é crente de denominação, não é crente de dogmas, não é crente de regras, mas é crente na palavra. A própria palavra nos traz regras, mas não é regra que nos pesa, é regra que nos delicia. Nós temos o prazer de segui-las. Então, meus amados, eu quero dizer para você que tudo quanto você pedir, mesmo que você não saiba orar adequadamente, não saiba orar como convém, mas a palavra de Deus diz que tudo você vai receber a resposta de Deus, e positiva. Sabe por quê? Porque se o que você pedir, você entender que a vontade do Pai tem um propósito de glorificar Ele, então assim, o que você vai pedir não será diferente que não seja de glorificar o nome do Senhor. Então ficou tão fácil agora eu descobrir. Ao me ajoelhar e fazer uma petição ao Senhor, eu vou descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para o meu namoro, para o meu noivado, para o meu casamento, para a minha vida íntima de casada, do meu trabalho, dos meus relacionamentos, do meu ministério, como vestir, como andar, como me comportar, como falar, o que pensar. Porque se glorificar o nome do Senhor é a vontade de Deus. Jesus disse que tudo que ele fazia era para a glória do Pai, é para a glória do nome do Senhor. Você come para a glória do nome de Deus ou para a sua glória? Enchi o bucho. Chegou, não aguento mais nem andar. Foi para a glória de Deus? Beber, comer, vestir, andar, pensar, falar, gesticular, tudo só se for para a glória de Deus. Se não houver glória para Deus, então não é vontade do Senhor. Entendeu, queridos? Como parece, são coisas simples. Nós precisamos agora vir aos púlpitos, pregar as simplicidades, as coisas de Deus. É tudo muito simples. A palavra de Deus é muito simples. Porque é mistério. É mistério até você se interessar, porque o Pai tem interesse que você descubra os mistérios. Ele tem interesse, você é filhinho, você é filhinha. Qual o pai, qual a mãe que não quer ter uma intimidade de amizade com seu filho, de ouvir o filho dizer cada detalhe do que se passa, né, filha? Filho, que hora você chegou? Liga o celular que eu quero saber, né? A gente quer, imagine nosso Pai Celestial que tem muito mais sensibilidade. Pai, eis-me aqui. Essa é a nossa postura. Para quê? Você está aqui, filha? Para glorificar o teu nome. Amém? Vamos ficar de pé, meu amado, minha amada, que fez essa noite ser muito mais linda e que veio aqui celebrar essa noite especial de um ano da nossa igreja. Eu agradeço a Deus. Eu sempre digo assim, que eu sou muito agraciada do Senhor. Eu digo que eu sou um xodozinho do Papai Celestial, porque roda, a circunstância fica diversa. Aí Deus, quando eu vejo, isso aqui é top, é fashion, porque é o melhor da terra que Deus me deu. Deus sempre me dá o melhor. E Deus tem me dado vocês, que é o melhor dessa terra. Deus tem me dado missionários, e olhe que eu convivo com muitos pastores e missionários. E Deus deu o melhor de missionários dessa terra. Não quero desvalorizar nenhum outro, mas os meus são os melhores, porque foi Deus que me deu, e é o meu. Tem melhor do que o meu. Seu marido é muito bom para você, mas o meu é melhor, porque é meu. O seu missionário pode ser muito bom, o pastor da sua igreja pode ser, mas o meu é melhor. Os meus missionários são os melhores, os meus líderes de jovens são os melhores, porque foi Deus que me deu. Então valorize o que você tem. Valorize o seu filho, valorize o seu marido, valorize o seu emprego, valorize tudo que Deus lhe deu.
Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. E Ele tem muito. Mas Ele tem muito, abundantemente para lhe dar. Eu às vezes olho muito o passado. Eu digo que Deus trocou o meu pranto em riso. Eu olho o passado. Como eu era uma pessoa humilde. Eu tenho um cara de gente pobre. Nunca na vida real. Onde eu chego a pensar, essa mulher é uma madame. Olha o porte da mulher. Gente, eu passei fome. Eu não tinha um banheiro para fazer nem número 1, nem número 2, nem número nenhum. Porque era um banheiro para casa, uma vila cheia de gente para usar o mesmo banheiro. Eu chorava por um banheiro, nem banheiro eu tinha. Né? Então assim, foi uma dificuldade muito grande na vida. Mas Deus tinha o melhor da terra para mim. No dia que eu descobri o Deus que pode todas as coisas e nada é impossível para Ele. Eu experimentei esse Deus e desfruto desse Deus. E eu quero nessa noite que vocês desfrutem desse Deus. Vocês saiam daqui assim. Eu tenho uma aliança. Porque Deus tem um propósito na minha vida. Porque o meu Deus é um Deus de propósito e com propósito para mim. E eu vou viver esse propósito de Deus. Eu vou viver a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Que o nome dele seja glorificado aonde? No Filho. Quem é filho aqui? Levante a mão. Eita que é filho. Pois é, a vontade de Painho é que o nome dele seja glorificado no filhinho, na filhinha. Então assim, não vai ser diferente, porque agora a sua oração vai ser aquela que você vai pedir o que glorifica o nome do Senhor. Amém? Queria chamar o pastor Wilson para concluir essa oração.